os dois coisinhas e bom dia a todo mundo. É a nossa última aula com matéria prevista dentro da disciplina. Então, novamente, a gente está terminando, né, a parte de teoria que a gente precisava do semestre. Esse aqui é um exercício que foi proposto, né, para poder avaliar o efeito de captação de turbina, tá? Ver se tem necessidade, se não tem, etc. Tem algumas coisinhas que seria interessante dar uma avaliada nela, mas basicamente uma turbinazinha onde a gente vai ter uma hidrelétrica cuja a queda para ela é de 30 metros, a vazão dela é de 30 metros cúbicos por hora de água a 20 graus Celsius, então isso dá propriedade para o fluido para a gente. Fala que as perdas, né, de carga no conduto forçado são de 1,5 metros de coluna de água, MCA, simplesmente. A pressão atmosférica sobre o reservatório é de 100 kPa. O NPSH requerido pela turbina é de 6 metros, então o parâmetro do fabricante, tá? Deixa eu ver aqui, só para lembrar, teve em mensagens, chat, que eu respondi ao Felipe, ele perguntou aqui se no trabalho, tá? Se tinha que calcular o NPSH disponível ou requerido, tá? Como é para instalação que eu pedi, tinha que ser só o disponível, tá? A instalação não tem NPSH requerido, não. Tá? Depois a gente pode falar também, tá, Felipe, dessas explicações que eu dei para vocês, tá? Que está em termos gerais como é que fala? No escopo do trabalho, mas já é o suficiente para poder dar entendida. A gente tira essas dúvidas de vocês com mais detalhe também, mas primeiro exercício, só para lembrar isso, na instalação só tem NPSH disponível, quem tem requerido é o equipamento. No caso da nossa bomba de projeto, tá, não vai precisar avaliar o NPSH requerido para ela, porque não existe uma expressão teórica, né, que dá para qualquer ponto da operação da bomba qual que é o NPSH requerido para ela, tá? Se tivesse, a gente já teria visto e teria calculado. Ele pede para a gente considerar que a velocidade no escoamento velocidade do escoamento na saída da turbina é de 10 metros por segundo e pede que a gente determinar o desnível máximo entre a turbina e o reservatório da hidrelétrica. Tá? Então, para a gente, deixa eu abrir aqui rapidinho a apresentação de turbinas. Penúltimo slide, que último slide. Então é como se ele desse as informações para a gente. Olha, eu tenho um reservatório, sei a pressão aqui em cima, eu tenho a tubulação aqui do conduto forçado, eu tenho a perda de carga já prontinha para ela, certo? Foi dada a vazão para a gente, foi dada a queda que a hidrelétrica tem, e eu tenho que avaliar a altura de posicionamento da turbina. Tá? O limite seria o próprio limite de desnível que a gente teria, né, mais a altura da própria turbina, para ela poder dispersar já no canal de fuga. Mas, se ela tiver uma limitação em relação à altura, às vezes não posso usar toda a queda, né, como é que fala? Eu não posso colocá-la muito acima dessa queda aqui, senão a pressão, né, a saída dela vai ficar pequena demais. Tá? Mensagens aqui. Aqui, lá, atividade. Bom dia, Ryan. Tá bom, bom dia. Estamos seguindo aqui, ó, pra gente fazer o nosso exercício. E a expressão é basicamente a mesma, tá? A gente vai lá na nossa aulinha mesmo, cadê? Fluxo, vai lá, instalações de bombeamento, certo? Qual que é a diferença? Em vez de estar na entrada da bomba, a gente vai estar na saída da turbina. Então, vai sair de um reservatório, vamos dizer assim, que estaria acima, né, do reservatório de sucção, e na descida a gente ia ter o efeito lá. Então, desce aqui, pega a expressão do NPCH disponível, do requerido, cadê? Aqui o NPCH ainda, aqui, ó. Pegar nesse formato aqui e eu fazer a adaptação que é necessária, tá?
que essa expressão aqui ela foi deduzida para que condição? Basicamente, essa condição aqui é do desenho. Tá? A gente tem uma bomba que é succionando o fluido, né, da região do poço de sucção, né, até a entrada dela. Então, a gente tinha, né, uma variação de altura aqui, ó, que ia basicamente, né, da saída desse poço de sucção até aqui na saída da altura. Para o nosso reservatório da hidrelétrica, o que vai acontecer é que o nosso P1 está aqui em cima, como se a bomba tivesse afogada, tá? E o nosso Z2 ele estaria aqui logo na saída da turbina, que é onde interessa a gente avaliar a pressão, tá? Certo? Em questão de equação em si, não tem muita alteração, porque as pressões você, né? Pressão de reservatório, vai ser pressão em vez de pressão de sucção, vai ser pressão de saída, tá? Da turbina, então muda o nome, mas o efeito é basicamente o mesmo. A gente teria as perdas de carga, foram dados para enunciado para a gente tem o termo da variação do Z1 e Z2. Na expressão aqui, ó, a gente teria Z2 menos Z1. Então, o que aconteceria para a gente, né? O Z2, como ele estaria abaixo do termo do Z1, ele daria para a gente sempre um número negativo, certo? Porque ele vai ser menor que o Z1 está negativo aqui. Então, neste caso aqui, para a altura de posicionamento da turbina, né, o ΔHZ, se eu quiser trabalhar, eu posso inverter o sinal dele. Então, eu inverto o sinal de todo mundo aqui, para saber a altura em relação a Z2, que a gente teria que ter para poder ter um nível, né? Qual que seria o nível mínimo. É como se a gente tivesse um Z2 lá aqui no limite da queda, né? E qualquer coisa acima que a gente calculasse para ela, a gente poderia instalar a turbina, né, naquele limite de altura ali, não abaixo dele, certo? Ou, se vocês preferirem trabalhar desse jeito, seria Z1 em quantos metros abaixo e a altura negativa para a gente poder trabalhar. Mas não faz diferença. Fala? Não faz diferença na equação, é só a matemática por trás dele e a interpretação, certo? Eu posso pegar e inverter o sinal aqui, eu inverto do outro lado, e aí a gente calcula, né, e o sentido, né, de onde está o Z2 e onde está o Z1, é que vai servir de interpretação para a gente, tá? A gente pode fazer desse jeito, se precisar, como é que fala? A gente inverte a equação do mesmo jeito, certo? Mas vamos por etapas. Vamos lá, a altura manométrica que a gente teria lá no reservatório para a gente, ela vai ser a própria pressão é bom, é um exercício que acaba servindo para a gente né, de revisão para especial, né? É, batendo aqui na madeira para ninguém cair, não ter que corrigir mais uma prova. É montar mais prova, fazer mais prova. Então, passo logo no início. Então, ele falou que é 100 kPa. Vamos colocar aqui. Ó. Pressão atmosférica. Aí vamos colocar no reservatório para indicar esse efeito, né? Dividido pelo peso específico. Então, isso daria para a gente 100, 100.000 Pascal, né, ou 100 kPa, dividido pela densidade da água a 20 graus, que é 998 kg por metro cúbico, certo? Que vai multiplicar a gravidade. 9,81 metros por segundo elevado ao quadrado. Depois eu queria identificar né, o tipo de turbina que vai atender para a gente. Seria interessante para essas condições aqui que fosse uma França. Tá? Isso que é na faixa de Pelton não faz o menor sentido. Bom, aqui, calculadora. Fechamos aqui. 100.000 divide 8 vezes 9,81. Vai lá 10,21 aproximadamente metros de coluna de água.
certo? A altura de vapor para a gente. Esse basicamente, né, a pressão de vaporização. Deixa eu pegar aqui. Vou dar uma agilizada. Essa é a pressão de vaporização. Pelo peso específico. E no caso do nosso livrinho, a água continua com a mesma propriedade, dependente se ela está operando na turbina ou em instalações de bomba. Né? Ela está na mesma temperatura, etc. Né? Pressão. Então, para 20 graus, 0,238. 0,0238. 0,0238. Aí é quilograma força por centímetro quadrado. E a gente faz, né, a transformadazinha aqui. Nada demais, já fiz isso várias vezes. Então, pegar 1 quilograma força, né? 9,81 newtons. Cada, né, centímetro quadrado, ou a cada 10 elevado a 4, né? Assim mesmo. Eleva a 4. A gente vai ter 1 metro quadrado. Vamos fazendo essa continha aqui, rapidinho de cabeça. A gente vai ter aproximadamente 0,238. Certo? Agora com a calculadora mesmo. 0,238 que multiplica. 10 eleva a quarta. Eleva a quarta. Divide a parênteses por 998. Isso. Vai dar 238. Como é que fala? 476, alguma coisa. Então, aproximando com 3 casas, vai dar isso aí mesmo. Certo? As perdas para a gente já foi dado pelo enunciado. Só vou registrá-las aqui. Ela é 1,5, né, metro de coluna de água. E a altura de, as perdas dinâmicas aqui para a gente. A gente pode considerar, porque a vazão aqui na saída ela foi dada para a gente, certo? E normalmente para a turbina ela tem porte, que ela é muito, como é que fala? Ela é de porte grande, tem uma grande área de saída para muitas delas. Então é interessante a gente avaliar essa energia cinética, porque ela não é pequena, tá? Para turbina. Somente turbina nível Brasil, tá? E a gente pode assumir que no caso do reservatório em si, tá? Como ele é muito extenso, a perda, como é que fala? A velocidade de escoamento lá na saída do reservatório é zero, mas aqui na saída, essa velocidade é considerável. Então, a velocidade a gente teria ali na saída. Leva isso aqui ao quadrado. E, claro, divide por 2 g. Ops. Dez metros por segundo. Ao quadrado. Vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então vai ser 50
50, né, dividido por 9,81, vai dar 5,096. Então, 096, 097 na verdade. Para ir junto com esse daqui, com 3 casas decimais, etc. Coloca mais uma casa aqui, só para trabalhar tudo com 3 casas, tudo igualzinho, bonitinho. O NPSHR, né, requerido, esse aqui foi dado para a gente, como sendo simplesmente 6 metros, certo? Como se tivesse dado a curva da turbina para a gente, mas, enfim, curva de turbina é mais chatinha de poder achar, os fabricantes ficam com elas mais escondidas mesmo. Então, tá aí as expressões e agora a nossa desnível nesse formato, tá? Pode fazer depois com sinais invertidos para a gente ver. Seria aqui para a gente, né? Esse valor positivo, que é a altura atmosférica, pá, a de vapor aqui, pá, as perdas, certo? É a altura dinâmica. Um metro aqui, né? Ah, entendi. A tretinha aqui contra um X. Altura dinâmica parece 5,097 metros. Esse aqui tem um metrinho depois dele também. Beleza, tá aqui. Continhas. Ups. Nosso H delta Z. Ele vai dar 10. 10,214 menos 0,238 menos 1,5 menos 5,097 menos 6, e aí vai dar um valor negativo, né? Menos 2,621 metros, tá? O que é esse valor negativo aqui, ó? Indica basicamente, né, que a máxima altura que a turbina pode ser montada ou instalada é de 2,62, né, metros, né, abaixo do nível do reservatório. Ou seja, é como se essa altura aqui, limite para ser instalada, ela fosse de 2,60 metros. Então, se eu coloco um pouquinho acima, a pressão aqui na saída da turbina fica baixa o suficiente para ela captar, e aí a gente tem problema de operação com ela. Como na queda para a gente tem, como é que fala? 30 metros, se não for, como é que fala? Tem bastante espaço para poder ter o valor positivo da queda, tá? Então, provavelmente não vai captar de forma alguma, desde que ele fique abaixo desses 2,60, certo? E o que vai acontecer? Ela não fica, né, no mesmo nível do rio, ou seja, não fica na posição, né, 0 metros em relação aos 30, que seria o do reservatório. Tá? Porque você tem, né, o canal de fuga ainda para poder que a água siga. Vou mostrar aqui. Você tem o canal de fuga, né, e a inclinação para o canal para a vazão poder seguir. Certo? Além disso, você tem a altura, né, para posicionamento da voluta, você tem o sistema de alvenaria aqui para poder suportar os pesos, etc., para onde a turbina vai. Então, a ideia é que você coloque o mais baixo possível,
certo? Mas tem alguns elementos que não permitem que você simplesmente, né, pegue o nível daqui para cá, né, e fala, ah, minha turbina vai ficar praticamente afogada aqui, porque isso não vai funcionar, tá? Você vai ter problema aqui na saída se não tiver um escoamento adequado, né, na saída aqui. É uma retenção para o escoamento em si, certo? E aí eu vou fazer uma letra B para ele. Que fala tipo de turbina, né? Poderia ser utilizada nesta instalação. Tá? Gente, vou me ausentar só um pouquinho aqui que eu tenho que resolver um pepininho aqui em casa. Daqui a 5 minutinhos eu volto, tá? Eu vou parar